Elas invadiram o laboratório com chips, cabos e muita atitude. Estão desmontando peça por peça a ideia de que a tecnologia faz parte apenas do universo dos meninos. Esse é um novo circuito construído por alunas nas escolas públicas. Agora elas também podem ocupar um espaço de experimentação digital. Hoje nós levamos você para conhecer o Circuito das Minas. Uma ação que traz protagonismo para as estudantes e professoras através da tecnologia. Na MF Humberto de Campos, o projeto não é só feito pelas meninas, ele é pensado para elas. A gente pensou juntas, todas juntas, para tentar uma coisa para ajudar as meninas. E eu criei esse suporte de absorvente. Aqui dentro tem um sensor ultrassônico. Aqui, ó, tem um sensor ultrassônico. Aí aqui vai colocando os absorventes. Quando os absorventes vai acabando, a LED aqui, ó, acende, entendeu? O suporte de absorventes foi implementado na escola a partir da iniciativa das alunas do Circuito das Minas. O projeto começou em 2024 e a ideia para toda a rede de ensino era disponibilizar um lugar onde as meninas pudessem aprender e se desenvolver na tecnologia. Normalmente, nos projetos que a gente tem voltado para a robótica, pensando no nosso universo escola Humberto de Campos, e também pensando no universo um pouco maior dos colegas com quem a gente tem contato, a robótica é um campo muito dos meninos. E as meninas, não é que elas não têm ingresso, elas não têm, talvez, muito interesse em desenvolver projetos dentro dessa realidade da robótica. É que parece que nós não cabemos em espaços que não foram pensados para a gente, não é mesmo? A gente vai precisar começar a pensar no desenho que a gente tem desse suporte, como é que esse componente ele vai se comportar, ele vai virar. Só que aqui tudo é para elas. Quem faz parte do circuito são 12 alunas do 6º ao 9º ano. Você já tinha se imaginado participando de um projeto como esse, de tecnologia, que constrói protótipos e coisas que serão úteis para outras pessoas? Era uma vontade muito grande minha, porque eu gosto muito de robótica, é uma coisa que me cativa muito, só que eu não achei que eu ia conseguir realizar tão rápido ou esse tipo de coisa. Uma descoberta para as meninas, mas também para a professora Renata, que é quem comanda o projeto nessa escola. Dificuldades foram as mais diversas possíveis, porque muitas coisas eram novidade para mim também. Existiu um problema, a gente foi solucionar. A gente foi pensar, vamos pensar junto, vamos buscar, vamos ver se alguém, na rede tem um problema parecido que a gente possa pegar essa ideia e trazer para nós para ajudar a solucionar esse problema. Então foi assim, uma descoberta, como eu falei, tanto para mim, porque eu precisei estudar também, precisei sair da minha zona de conforto e aí também tirar as meninas dessa zona de conforto. Para estarem à frente dos projetos do circuito, as professoras precisam fazer uma capacitação. O Circuito das Minas é uma ação do Núcleo de Tecnologias para Aprendizagem com o objetivo de aumentar a participação feminina no mundo da tecnologia. Então, no ano de 2024, essa ação se deu através de um curso que foi oferecido para a rede e os professores que se interessavam pelo tema se inscreviam. A ideia do curso era que uma das ações era criar grupos de robótica de meninas e dentro desses grupos criarem protótipos baseado em resolução de problemas que as próprias estudantes levantavam. No Circuito das Minas, as estudantes participam de atividades de impressão 3D, robótica e programação. A partir da cultura maker, que traz a ideia de inovação e do faça você mesmo, é possível transformar o que está no digital em realidade. É o caso de um robô que ajuda na limpeza da escola e tantas outras coisas que podem ser pensadas e produzidas pelas meninas. A importância fundamental é o protagonismo de meninas nas áreas de tecnologia e também em lidar com situações do dia a dia. Elas olham para a escola, olham para o seu contexto, observam tudo o que aprenderam ao longo do ano letivo, ou seja, a nossa parte curricular, seja de conteúdo, seja de uma área de experiências pedagógicas, e perguntam
Como que nós podemos trazer isso para o nosso cotidiano e utilizar a tecnologia para viabilizar o bem-estar de outras pessoas, principalmente? O projeto foi desenvolvido de uma forma que atendesse não questões individuais, mas que atendesse questões que eram da escola. Esse protagonismo também serve de inspiração para quem vê o projeto e, por causa dele, está crescendo em um ambiente que já proporciona um espaço de aprendizado tecnológico para as alunas. Eu acho importante porque a gente também tem outras meninas que também podem querer fazer essas coisas e não só meninos que podem querer. Agora, as estudantes do Circuito das Minas também se tornaram ajudantes nas aulas de robótica oferecidas para outras turmas. Bem difícil, porque tem hora que você pensa, ai, como que eu vou fazer isso? Tipo, fica a parte do pensamento, tipo... será que eu consigo? Mas eu acho que é muito sobre isso também. Não é só sobre saber fazer, é saber como lidar com isso. É muita felicidade poder saber que eu posso estar ajudando mais pessoas com conhecimento meu. O Circuito das Minas, para mim, ele só vem confirmar que nós somos capazes e não há diferença entre nós. O que existe são perspectivas diferentes. O lugar da mulher, o lugar da menina é onde ela quer. Que elas podem e devem desenvolver aquilo que elas querem, onde elas querem, no tempo que elas querem fazer. Os resultados por aqui são surpreendentes. Eu estou no projeto há 4 anos de robótica. O Circuito das Minas apareceu ano passado. Assim que apareceu, eu já entrei. Eu acho muito importante porque assim que eu entrei só tinha meninos. Então eu me sentia muito perdida assim, porque era só entre eles. Eles não tinham a mesma mente que a minha, então era muito difícil. Agora eu fico muito feliz porque esse ano já tenho 4 meninas aqui com a gente. Na EMF Pedro Américo, elas quiseram olhar para a inclusão. O mouse para pessoas que não têm mãos ou não têm movimentos e não conseguem usar o mouse normal. Elas podem usar o mouse, que é um óculos, e aí elas vão mexendo com a cabeça e o mouse se mexe também. Mas para chegar até esse protótipo, o caminho foi longo e com muitos obstáculos. Foi muito difícil. Quando eu vi ali, me assustei muito, que a professora falou, a gente vendo ali as pessoas fazendo no vídeo, parecia ser super fácil, só que é super pequenininho. Aí a gente machucava assim, o dedo pegava no dedo. Eu já desenvolvo um projeto de robótica aqui no laboratório há alguns anos e sempre a procura maior é dos meninos. Eu comecei a observar a dificuldade, principalmente nessas questões de equipamentos que são consideradas masculinas, que quando as meninas queriam usar, os meninos vinham e tiravam da mão. Ao invés de dizer, ó, é assim que faz, eles tiravam e faziam, e aí isso afastava muito as meninas. Só que o Circuito das Minas deu a elas uma nova visão sobre esses desafios. Apesar de serem as que mais se formam no ensino superior no Brasil, as mulheres representam apenas 22% dos alunos em cursos relacionados à ciência, tecnologia, engenharia e matemática, segundo dados de 2022 do IBGE. O Censo da Educação Superior do mesmo ano mostra que esse número cai para 15% quando olhamos só para os cursos de Ciências da Computação e TI. Desde 2015, nós fazemos um movimento chamado de Andirrobótica dentro da Secretaria Municipal, que é para trazer mesmo o olhar dos estudantes para um trabalho com robótica educativa. E aí um dos requisitos para poder participar é que as equipes tivessem pelo menos uma menina. Porém, ainda percebemos que essa participação era pequena. Então surge o Circuito das Minas, que é um movimento de engajar mesmo essas meninas, né? Mostrar para elas que elas podem sim trabalhar com qualquer tecnologia, né? Que não é um universo exclusivo masculino, né? E que o potencial é de todos. No Brasil, onde ainda enfrentamos desigualdades significativas de gênero, a inclusão digital para meninas é um catalisador de oportunidades. O domínio da tecnologia permite que as alunas acessem informações valiosas e desenvolvam soluções para problemas que atingem diretamente as mulheres. Trazer essas meninas para participar de projetos de tecnologia mostram para elas que há uma possibilidade. E a gente está vendo nos depoimentos delas que elas estão se enxergando nesse papel de trazer outras meninas, de multiplicar os conhecimentos que elas têm dentro do projeto. E é essa a ideia mesmo, é mostrar para elas que o ambiente tecnológico pode sim ser delas. A escola, a gente enxerga ela como um agente transformador. Na EMF Pedro Américo, é exatamente esse movimento que tem acontecido. Você acha que a tua participação, o fato de você já estar desenvolvendo projetos, está inspirando as meninas?
Eu espero que sim, eu acho que sim, porque eu falei com a Jennifer fazia leitura comigo, e eu falava, nossa, Jennifer, vem pro Robótica, é legal, tem outros projetos. E ela entrou no passado, eu fiquei muito feliz, ela tá aqui hoje, aqui com a gente. E eu gostei da ideia, tal, para participar mais de projetos, né? Aí a gente começou a fazer os projetos, aí eu comecei a participar mais, né? Entrar mais fundo para poder participar. Elas superaram as dificuldades, aprenderam a mexer com as ferramentas e se encontraram no mundo da tecnologia. Eu acho que falar sobre robótica, fazer projetos assim, igual a gente faz, que fala que é só de menino, eu acho que é coisa do passado. E a prova disso é o nosso projeto, nosso circuito de meninas com a professora. É a própria prova disso, porque a gente consegue fazer tudo sozinha, sem ajuda de nenhum menino. O Circuito das Minas, para mim, é uma oportunidade ímpar de que essas meninas estejam não só aqui no laboratório, mas na comunidade delas, que elas sejam inspiração para as outras colegas, que amanhã, quando elas forem escolher a profissão, elas escolham aquela que falar com elas, independente de alguém dizer para elas, não, você não vai entrar aí porque aí não é para você, que elas entendam que qualquer lugar é para elas. É isso, Emília. Por aqui, o Circuito das Minas tem movimentado a escola. Agora me diz, o que está acontecendo por aí? Odé, por aqui, um personagem virou protagonista do projeto. Aliás, um só não, viu? 5. A ideia de escolher personagens infantis foi estratégica para poder trazer mais proximidade e ludicidade ao projeto, aos robôs. Agora eu queria que você me mostrasse como que o Pikachu funciona. E ele vai mexer o rabo aqui e a gente vai tocar aqui. Aí ele vai mexer. O Pikachu e os outros personagens foram desenvolvidos para a Semana da Criança da MF Frei Francisco Monte Alverne. O Butcócegas são robôs simples e divertidos que se mexem quando você toca. O objetivo aqui foi ensinar através da brincadeira. A presença da ludicidade, da brincadeira, foi muito importante em todas as etapas do projeto. Elas aprenderam ângulos quando elas tiveram que fazer o bracinho, o motorzinho que movimentava o bracinho se mexer. Elas tiveram que aprender a programar, fazer programação em blocos para microbit. Tudo isso foi novidade, era a primeira vez que elas estavam fazendo isso. E foi possível porque a gente fez tudo isso num ambiente lúdico, num ambiente que elas se sentiram livres para cometer erros, para tentar fazer de novo, para brincar, para cantar. Colocava a música, ia fazendo tudo de novo que dava errado. O microbit é uma placa microcontroladora criada pela BBC Londres para ajudar na educação digital de crianças e adolescentes. A Ana nos ensina como funciona todo o sistema dos robôs. O material que a gente vai usar é o alumínio. O alumínio, para quem não sabe, ele é um condutor. Então, toda vez que você faz só mexe a mãozinha nele, ele envia a eletricidade através do cabo jacaré. E através do cabo jacaré, ele envia os sinais para a microbit e a microbit ensina para o servomotor, que faz com que ele mexa os braços. Olhando assim, nem parece que há pouco tempo. A Ana não conhecia o universo da robótica e tinha receio de programar. Acho que no começo, todas nós, as meninas e eu também, a gente estava muito ansiosa, preocupada se ia conseguir ter um resultado, se ia sair esse protótipo, esse robô. Mas no final, a gente percebeu até que conseguiu com uma certa facilidade. Quem diria? Um negócio que parecia ser tão difícil, parecia ser um bicho de 7 cabeças, e a gente conseguiu criar o nosso robozinho. Ele é simples, mas para fazer aquele robô, a gente aprendeu tanta coisa, e as meninas se sentiram muito livres, participando desse momento em que eram só meninas. É para inspirar e incentivar essas descobertas que o Dia Internacional das Meninas nas Tecnologias de Informação e Comunicação foi criado pela ONU. A data é comemorada em 25 de abril e serve como um chamado para que os governos, as empresas e universidades criem estratégias para inserir as mulheres nas áreas de tecnologia. Uma iniciativa criada na Organização das Nações Unidas e que causa um impacto grande aqui na Zona Leste de São Paulo. O que te fez querer participar desse projeto Circuito das Minas? Porque eu gostei muito da inclusão das mulheres nesse projeto, principalmente das meninas jovens nas escolas. Um projeto como esse te inspira? Me inspira. A
A placa Microbit permite o aprendizado dos fundamentos de programação. É um verdadeiro letramento tecnológico e, neste projeto, ela está a serviço do meio ambiente. Só que para conhecer as transformações que a robótica tem feito por aqui, nós precisamos sair da sala de aula e ir para o pátio da EMF Presidente Campos Salles. Então vai lá, aperta o botão A. A temperatura, 21. 21. P. A placa, desenvolvida pelas meninas, mede a temperatura e a luminosidade dos ambientes. Por que é importante a gente saber da luminosidade e da temperatura aqui? Pra gente saber os pontos que tá mais quente, essas coisas, e o que tá acontecendo também no mundo, também sobre as coisas que estão acontecendo com a temperatura, porque tá mudando bastante, e o que tá acontecendo também. Então aqui é um termômetro indicador, né, professora? Para a gente entender o que está acontecendo no mundo. É isso mesmo. A gente fez esse trabalho ano passado, quando estava bem quente. Então aqui era uma das áreas que deu a temperatura mais alta. E a gente aqui estava com menos árvores, né? Inclusive, alguns meses atrás. Então a ideia é eles poderem comparar. Quais pontos aqui da nossa escola a temperatura é mais alta, a sensação térmica é mais agradável. O tema das mudanças climáticas surgiu no intervalo de 2024, um dos mais quentes dos últimos 60 anos. E o primeiro passo para entender uma questão global é olhar para o próprio território. Por isso, o projeto Tecnologias do Clima foi criado. Um espaço que usa a robótica e a cultura maker para pensar em soluções para questões ambientais. Foi isso que fez a Sofia entrar no Circuito das Minas. Quando eu descobri isso, que dava para ajudar o clima, ajudar os animais que tem ao redor e as árvores, eu fiquei bem feliz. Assim como ela, outros estudantes que fazem parte das aulas de robótica das escolas também começaram a se aprofundar nos assuntos do clima. E o grupo passou a estudar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que servem como uma agenda da ONU para a implementação de políticas públicas até 2030. O Circuito das Minas já trabalha o ODS 5, que fala sobre a garantia de igualdade de gênero no acesso à tecnologia. Mas aqui, os estudantes conheceram também o ODS 13, que trabalha as ações contra a mudança global do clima. O resultado desse trabalho foi publicado no Jornal do Clima e no podcast, canais que as alunas criaram na escola. Tudo a partir da tecnologia. Quando eu ingressei como professora de educação digital, eu sabia que tinha uma das áreas, que era a programação, que eu tenho mais dificuldade. E eu achei muito legal o Circuito das Minas, porque tinha a proposta de inserir as alunas, né, num contexto onde se discutia robótica e programação, mas também inserir as professoras. Então eu era uma professora que precisava dessa ajuda e estudar um pouquinho mais programação. Então foi um projeto que serviu para mim e que eu pude compartilhar com as minhas estudantes. Além dos aprendizados em robótica, o projeto oferece acolhimento. Quando eu vi várias meninas mexendo em placas, no Capcast, e foi muita experiência, foi legal ver uma sala cheia de meninas se divertindo, fazendo tecnologia, porque normalmente a gente só vê homem. E eu descobri, por base desse projeto, que mulheres podem sim mexer em tecnologia. É uma proposta pedagógica que dá espaço e voz para as alunas. A iniciativa promove o protagonismo e mostra que as meninas podem ser e estar onde elas quiserem. Representatividade importa. Que essas meninas, elas também se tornem referência para outras meninas aqui na escola encararem esse desafio e começar a fazer projetos de robótica, de tecnologia, para elas realmente verem que na prática elas podem sim ser o que elas quiserem. E é um orgulho poder ver meninas, né, com uma solda na mão, com uma serra tico-tico ou com a tecnologia, montando robôs, programando. Isso eu acho que é um legado mais importante que a gente pode dar para essas meninas, que ela pode escolher a profissão que ela quiser, seja tecnológica ou não.